Pode pôr também, então, quer ver? Vamos ver. Porque meus avós chegaram da Itália com meus pais ainda criança, né? Ainda criança, no ano de 1888, no Porto de Santos, vindo como imigrantes da Itália. E dali foram se instalar numa fazenda em Amparo, na lavoura de café. Então, que eles ficaram trabalhando nessa fazenda anos, que eu não sei quanto, né? E depois, quando eles tiveram, como diz, um dinheiro, vai falar? Fizeram uma poupança. Aí eles foram e compraram propriedades em Mojimirim, de lavoura de café também, que era, né? E depois daí, então, daí anos também, o Joane e a Cesira se mudaram na cidade com os filhos mais novos, porque os mais velhos já eram casados, né? Com os filhos mais novos, que abriram ali um comércio de secos e molhados, falava naquela época, porque era uma venda que tinha de tudo, né? Não é que nem você vai no mercado, é aquilo lá. Como é que eu pus já com os filhos mais novos? Que daí, as irmãs do meu pai mais nova estudaram, eram professoras. Isso é importante, né? Quando mudaram para a cidade, as crianças puderam estudar. O vovô ele também estudou bastante ou não? Não. Os mais velhos não. Os mais velhos não. Isso. Porque aí quando eles foram. Bonito, Quando eles foram da cidade. Do sítio lá da Bulgária para a cidade, meu pai já era casado e meu tio Celestino era casado. E o tio Liséio também. Eles foram para a cidade só com esses 4 mais novos. Sim. Sabe? Isso é o que eu sei. Que daí elas estudaram, a tia Libra se formou, não sei como, lá, de professora. A tia Margarida também foi ser professora. E a tia Umbelina nunca foi professora, ela era mais nova. Como é que põe? Sim, é isso mesmo. Ficaram importantes, porque professor era importante. Naquela época era importante. Sim. Né? Trabalhando nessa fazenda, que eu não sei quantos anos, que daí eles ganharam esse dinheiro que deu para eles comprar esse sítio, então vamos dizer. Mas lá não era mato, lá era campo. Já era campo. Você chegou a ver campo lá como que é. Então era campo, não era mato. Mato era aqui no Paraná, lá não tinha mato, que eu saiba, né? Era assim, como diz um capoeirão, roçava, plantava, mas nesse sítio dos meus avós, que eram os pais do meu pai, plantaram café. Aí quando você vê anos, minhas tias que já eram mocinhas quando foram para a cidade, porque aí meu pai já era casado, meu tio Celestino, o tio Liséio, nenhum desses 3 foi para a cidade. Cada um foi no sítio. Meu pai foi morar num lugar. O tio Celestino comprou o sítio que era do meu avô, ali na Bocanha, ficou lá no sítio que é até hoje, deles lá. Dos netos, bisnetos, tataranetos lá. E o meu pai foi morar em outro lugar. E acho que o tio Liséio também. E depois cada um comprou sítio ali, a par. Que então o sítio, eu vou te explicar bem. O sítio que era do meu avô, que ficou para o tio Celestino. Vamos dizer, era o sítio aqui. O outro aqui era do meu pai e o outro era do tio Eliseu. Que eles foram comprando conforme eles tinham dinheiro depois de casado, cada um com a sua família. Que eu sei que quando meu pai veio morar nesse sítio dele, eles tinham 3 filhos, Luísa, Medirde e a Rosa. Minha mãe contava. E fizeram dívida, então dívida naquele tempo, né? Porque aí comprava, acho que a terra para pagar certo uma entrada, daqui um tempo mais um pouco, depois mais um pouco. Depois ele está morando ali em Mojimirim, no sítio. Aí eles se conheceram porque a família da minha mãe não era longe o sítio da família da minha mãe,
que também vieram da Itália, foram morar em Itu, que também é cidade ali da redondeza de Campinas. Foram morar em Itu numa fazenda também. Trabalhando na lavoura de café, que naquela época era fazendeiro só de café, não tinha outra coisa. Sim. Né? De café, e também ganharam dinheiro ali e compraram essa terra lá em Mojimirim. É assim, que supomos assim, era que nem um bairro aqui, um rio, que chamava Bocaina, lá do meu pai. E lá da onde era do meu avô, do pai da minha mãe, chamava dos Borges, que diz que era uma fazenda, que os donos eram não sei o que lá, Borges, sabe? Então ficou o bairro dos Borges, que é onde morava minha mãe. Mas seria quanto? Acho que uns 3 quilômetros de distância. E aí que meu pai e minha mãe se conheceram e casaram ali. Da Itália, então... E o tio Celestino com a tia Deltisa também. Nenhuma, ganharam tudo aqui. Vieram como imigrantes, se eles trouxeram dinheiro, foi muito pouco, não sei. Eu sei que eles foram na fazenda e os fazendeiros forneciam tudo para esses empregados. Porque eles vinham com a mudança, que eu sei, traziam as roupas e acho que panela, essas coisas assim. Outra coisa não trazia, eu acho que como descama, essas coisas eu acho que não trazia dele, não sei. Isso eu não sei. A mala que tem a mala. Ai, aquela mala que a Ana tem, é mala que veio, que era da minha avó, da mãe do meu pai, que veio da Itália. Tinha 2. Ainda bem que essa Ana pegou, a outra que ficou com a tia Maria, foi pro sítio. Depois sumiu. Lá pros empregados. Sim, depois sumiu. Essa mala que a Ana tem lá, veio da Itália. Com a família da minha avó, mãe do meu pai. Da avó Margarida. Depois... Da avó Margarida. Da avó Cisira. Da Cisira? Que era a mãe do meu pai. Isso. Que depois, então, não sei lá, ficou para minha mãe. Acho que quando minha avó mudou para a cidade, não sei. 2 ficou para minha mãe. Que uma é essa que está com a Ana, lá no quarto dela, e a outra ficou lá. Então foi com a tua mãe, que deu, acho que para tua mãe, Sim. E a outra ficou com a tia Maria lá no sítio, lá no Cor do Boi. Sim. Aí quando ela mudou para Sertanópolis, ficou lá e deu para os empregados. Pronto. Sim. Esse é o que eu sei. A relação sempre era lavoura, sabe? Sim. Sempre era no sítio. Meu pai... Todo mundo para a lavoura, os homens? Olha, as mulheres iam para a lavoura também, mas não era todo dia, não. Minha mãe contava. Depois, quando tinha nenê pequeno, também não ia. Ia depois das crianças já estar grandinho, ia, mas eu sei que não era todo dia. Mas elas faziam todo o serviço da casa e costuravam para todo mundo, e costurava, fazia todo o serviço. Tinha aquelas maquininhas de mão de costurar. As roupas eram todas feitas e tal. Feita em casa, feita em casa mesmo. Pergunta para tua mãe quando que começou roupa comprada, feita. Né, Antoneta? Era. Tua mãe que fazia tudo, não era? Eles compravam peça de roupa, né? Comprava tecido nas lojas, que então os negócios de secos e molhados, você sabe como que é? Mais ou menos. É porque era aquelas vendas enormes. Então, secos era os mantimentos. Secos e molhados, então era mantimento, era bebida, era tudo. A outra parte era a loja de tecido, que eram as peças de tecido. Então ia lá, você fazia a compra dos armazéns, lá, dos secos e molhados, que era... O que comprava naquela Os gêneros alimentícios. Os alimentos que supomos você compra hoje em supermercado necessário. E as roupas, os tecidos, então era outra parte da loja. Então, certo, você já viu coisa. Era aquelas vendas que tinha 4, 5 portas. Ferragens também, né? Tinha ferragem, tinha balde, tinha bacia, tinha tudo naquelas partes. Depois da outra parte, que era tudo um salão só, mas aí então lá era aquelas prateleiras de tecido. Mas era tudo de um dono só, era tudo uma venda só. Um lado era, então assim, armazém,
e no outro lado era tecido. Aí era tecido, aí tinha as vitrinas, aí tinha linha, tinha elástico, botão, tudo comprava ali. Porque roupa feita não tinha. Roupa feita, acho que tua mãe para vocês também nunca comprou. Não. Sabe dos meus qual é que vestiu uma camisetinha de malha, de manguinha comprida e manguinha curta, de malha o Joãozinho, que a Luzia do Chiquinho Bafa ia em Londrina, que o menino dela tinha um problema nos dentes, um menisco de uns 3, 4 anos, e ela ia para Londrina cada 15, 20 dias levar o menino para tratar, que era doença que tinha na boca, que eu sarou sem saber o que era. E aí lá em Londrina, no Armarinho Paulista, ela comprou, e quando eu tive o Joãozinho, ela me deu. Ela deu pro Joãozinho. Isso é mais ou menos em que ano? Em que ano? 56. 56. Comprava em Londrina, no Armarinho Paulista, porque Sertalópolis não tinha. E Londrina também só tinha no Armarinho Paulista. Não é mesmo? Vocês lembram lá do Armarinho Paulista? Então era lá. Agora vamos voltar um pouquinho então. Nesse dia, nessa época que eles foram lá para a cidade e que montaram o comércio de secos e molhados. Secos e molhados. Já tinham os filhos, alguns casados. Casado. Meu pai e o tio Celestino, pelo menos, já era casado. Sim. E já tinham seu pai e o tio Celestino. Cada um daí já tinha a família dele, a casa deles. Isso. E daí o seu pai, que já era casado, que casou com a vovó Claudina, morava no sítio deles lá. E quando que eles decidiram ir para o norte do Paraná? Aí eles tiveram os filhos todos lá nesse daí sítio? Depois, meu pai eles tiveram os filhos todos nesse sítio? Criou os filhos, tudo nesse sítio, meu pai. Como é que ele conseguiu o dinheiro para comprar a terra no Paraná? Então, desse sítio lá de Mojimirim. Desse sítio lá, ele conseguiu dinheiro da lavoura e banana. Meu pai tinha muita plantação de banana, que eu contei para você. Aí, cada 15 dias dava um corte de banana, que eu contei para ela. Essas notas fiscais eram desde aquela época. Aí, meu pai tinha carro de boi, e quando fazia corte de banana, era bastante. Aí carregava o carro de boi, de tarde, suponho, deixava carregado. No outro dia, às 3 horas da manhã, ficavam os bois fechados na mangueira, tinha a mangueira do gado ali, que meu pai sempre teve bastante criação, e daí punha os bois no carro, ia para a cidade para descarregar a banana na estação do trem, no vagão, antes das 6 horas, antes dos fiscais chegarem. Para não pegar, ficar. Para não ter que pagar a nota fiscal ali, né? Sim. Então, saía às 3 horas da manhã, o carro de boi carregado de banana em Mojimirim. Ia descarregar no vagão já do trem ali, na estação, tinha lá os donos, já sei lá quem, que recebia, carregava os vagões e fechava as portas, e os fiscais não viam. E aí os carros já iam embora, para os fiscais não verem, para não pagar imposto. Tudo carro de boi ainda. Carro de boi, claro. Nem sonhar em ter carro. Ixi, caminhão, imagina. Você tinha caminhão. Nem pé de bode, acho que não tinha. O pé de bode começou acho que no 30, né? Eu acho que sim. E já tinha as casas, as coisas, já tinha energia elétrica nessa época? Quando a senhora era criança, já tinha energia elétrica nas casas? Luz? Rapaz, ou era tudo lampião? Lampião e lamparina. Pergunta se quando elas eram crianças tinha luz na casa dela. Era lamparina de querosene. Comprava o caixão, você não sabe o que é aquelas caixas de querosene com 2 latas de 20 litros. Comprava 40 litros de querosene. Meu pai, eu lembro, sempre comprava uma caixa, vinha 2 latas de 20 litros de querosene. Daí daquelas latas de 20 litros, tinha um funil, punha no litro, das latas enchia o litro de querosene. Dos litros passava nas lamparinas e no lampião, que eu gostaria de ter aquele lampião que meu pai tinha. Olha. Mas tia, nós temos, tia. Aquele lampião tá lá na chácara, aquele de coisa branca assim, aquela
É. Será Sim, senhora. É o que mesmo? era do meu pai? Não sei se era do seu pai. Mas é da mesma época. O antigo, acho que sim, que foi o pai que trouxe lá do norte do Paraná. Uma bandejona branca, assim. Branca, redonda, Isso. E mas aquele troço depois... de vidro, assim, aquele arco. Arco? Sim. Não acredito que está aí. Tá aí. Ah, mas benza a Deus. Porque Isso tudo salvou. esses tempos eu estava pensando, porque achava que eles tinham dado, eles davam tudo para os empregados, o Angelinho e o Zé. Esse salvou. Acho que numa das vezes que o pai foi lá, ele pediu, né? Pedia, tinha que pedir. É. Que eu falo para você, que eu arrependi, sabe do quê? De não pegar o tacho, E a estanhada. a estanhada já tinha roubado lá em Sertanópolis. O tacho que estava de resto e um serrote, daquele serrote que meu pai tinha, que era preto, não enferrujava, não fazia nada, era coisa de século, Sim. né? Porque o Luiz casou no 29, eu tinha 2 anos e pouco. A Metirde ainda casou antes que o Luiz casou em novembro do 29. E eu sou de abril do 27, então eu tinha 2 anos e meio. A Rosa casou em outubro do 29, um mês antes que o Luiz. E a Metirde já tinha casado antes. Então eu não lembro do casamento de nenhum. O Luizinho... Eles casaram em Mojimirim. Tudo lá em Mojimirim, a tia Ida, o tio Gaetano, a tia Rosa, o tio Chico, a tia Metirde, o tio João, o tio Luiz, a tia Zumira, tudo casou lá em Mojimirim. E daí Depois eles vieram também para o norte do Paraná. Não, só a Metirde dessa turma. só a tia Metirde e o tio Luiz. O tio Luiz veio antes que nós ainda, um ano parece antes. Acho que no 33, nós viemos no 34, Antes do seu pai? um ano antes. Mas já o pai que tinha comprado as terras e o Luiz veio Sim, ali no Cor do Boi. Sim. Não, já tinha tudo, o Cor do Boi, a Cetilha, comprou tudo com dinheiro lá de Mojimirim, né? Dinheiro Eu da acho que banana. porque meu pai lá em só banana. Mojimirim, olha, por isso que a minha mãe fala, minha mãe chorava muito aqui no Paraná, porque tinha esse sítio que morava, que tinha as bananeiras, acho que era 15 arqueiros. Tinha uma outra invernada de 20 arqueiros. E tinha outra invernada de 70 arqueiros que era sócio com o Antônio da Vole, o Tuninho da Vole. Então você quer ver, 15 com 20, 35, com 35, 70 arqueiros meu pai tinha lá em Mojimirim. Que minha mãe falava, não precisava vir aqui no meio desse mato, formar fortuna. E chorava, minha mãe. Ainda mais quando o teu pai foi embora para lá. Porque Que ela o achava Tony- que a dificuldade Que não não valia a tinha pena. necessidade de vir aqui Eles para o já Paraná. tinham... Já tinha o suficiente. Tinha o suficiente suficiente lá. lá. Né? Lá tinha o suficiente. Mas eles venderam e vieram ou manteram lá ainda? Não, vendeu lá e veio. Ah, tá. Aí vendeu, escuta bem. Depois meu pai falava, mas é que nem aqui. Se soubesse que ia valorizar tanto, podia ter comprado, como Muito diz, mais. terreno e deixar aí, né? Assim era lá no Cor do Boi. Então meu pai vendeu essas invernadas, que era a sociedade de 35 arqueiros, e isso eu me lembro direitinho. Ficou 16 mil para o meu pai. O que que fez naquela época? Porque as terras não valiam nada. Se ele fosse comprar ali naquela época no Cor do Boi, pro lado de lá, ali em frente, que o sítio nosso era de um lado do rio e do outro lado do rio. Ele comprava umas 150 arqueiros com aquele dinheiro. Mas era só mato, não valia nada. Deu dinheiro a juro. E esse dinheiro foi acabando, e o juro foi acabando, e aí para formar os outros, aí acabou. Perdeu. Acabou esse dinheiro que veio de Mojimirim, minha mãe falava. Se tivesse ficado lá, não tinha vendido, e as terras do Paraná estavam aqui, ia formando como Deus quisesse. Sim. Sim. Mas E lá aquela estava ilusão produzindo ainda, né? de vir para o Paraná e plantar café, foi isso aí. Porque aqui no Paraná também era só café. Até quanto? Até uns... E até abrir o mato, hein?
roçava o mato, derrubava, queimava e aí descoivarava, que eles falavam, sabe o quê? Aí pagava os camaradas para cortar os galhos das árvores, porque derruba as árvores, né? Fica aqueles galhos, tudo. Aí cortava, plantava, cortava, pagava os camaradas que ia com machado e foice para cortar aqueles galhos, fazia os montes e punhava fogo, para depois linhar o café, para plantar o café. E os troncos das árvores, fazia o quê? Ah, os tocos ficavam. Os troncos? Aí As quando árvores secava, grandes. aqueles tocos enormes, secava, com o tempo ia apodrecendo a madeira ali. Ou então, quando eles estavam secos, punha fogo, sabe? Fazia uma fogueira em cima daquele toco, que geralmente era cortado nessa altura, assim, né? Aí punha fogo naqueles tocos, aí ficava queimando, ia queimando até acabar. Acho que eu me lembro disso. Você lembra disso, né, Antonieta? Essa época eles já tinham algum equipamento ou era tudo... Era tudo no foice e machado. Não tinha nada. Mas os troncos das árvores, tia, das árvores grandes que tinha? Não, mas era derrubado, cortado embaixo. Sei, mas era o que fazia com o tronco Muito da pinheiro, árvore? tinha muito pinheiro. que nem fosse peroba, cedro, essas madeiras boas, vendia para serraria. Tá. E as outras ficavam lá e com o tempo secava, lenha. punha fogo e Ou- queimava. Ou fazia lenha para queimar no fogão. Aí era com os galhos mais finos. Sim. Aqueles troncos grossos não. Aqueles... Tinha pinheiro? Não tinha pinheiro? Não tinha pinheiro lá? Não, lá não tinha Não pinheiro. tem, no Paraná não tem. Pinheiro é assim de Arapongas, tem algum, de Apucarana para cá. Apucarana já tem bem pinheiro também. Inclusive tem um assim, vindo de Londrina, chegando, ali tem um lugar lá que queriam fazer loteamento, mas tinha muito pinheiro. Então, aí deu a ordem dos pinheiros para trás. Mas os pinheiros não era para derrubar. Então, um dia que você for lá, saindo de Apucarana para Londrina, logo que acaba Apucarana, lá nos guarda, no lado direito, tem muito pinheiro lá. Então, de Apucarana para cá, vindo para Curitiba, é que tem os pinheiros. Gente italiano, alguma coisa assim? Italiano no tempo da guerra, espanhol, italiano, alemão, nenhum podia viajar. Nem nem daqui do Paraná para Mojimirim. Que meu pai tinha mãe. Porque teve a Primeira Guerra, já estavam aqui. Não, mas acabou no 45, mas dessa que eu sei. A da Primeira Guerra a senhora não estava nascida ainda, né? Não lembro. E eu só lembro da Revolução do 32 lá de Mojimirim. A gente via aqueles aeroplanos passar, aí isso eu lembro. A gente achava tão bonito, queria ver. Eu não estava nem aí se era guerra, o que Se tinha bomba ou se não tinha. Se não era bomba, a gente queria ver. Aeroplano, nem era avião naquela época, era aqueles aviões pequenos, né? Aeroplano. Então eles passavam baixinho assim, quando chegava perto de Mojimirim, você vê, aonde a gente morava. Então aqueles aeroplanos, eu lembro, eles baixavam assim e soltavam as metralhadoras. Então aquilo era bum, 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 era aquela porção de tiro. Nossa. Que eram os paulistas com os carioca, né? Que foi quando Getúlio Vargas ganhou. Foi quando Getúlio Vargas ganhou. Isso em 32, né? 32. 32. Acabou no 32. E na Segunda Guerra, Então, daí? se eu lembro ainda, sabe o quê? Que a gente cantava desde que ele falava uê, 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 Getúlio vai perder, uá, 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 São Paulo vai ganhar. E ver quem ganhou foi o Getúlio, né? Olha que bonito isso. Então, desde aquela época eu lembro dessas coisas. Nem do Paraná para Mojimirim? Japonês. Naquela época que meu pai conseguiu a carteira modelo 19, porque meu pai tinha mãe, que ela faleceu no 45 minha avó faleceu. Então a guerra acabou antes do 45. Mas no tempo de minha avó, a mãe do meu pai morreu no 45,
com 85 anos. Então ela morava em Mojimirim ainda, na mesma casa que era o armazém. Vamos supor assim, o armazém era aqui na esquina, ali. Aí no fundo do armazém aqui, vindo para cá na rua, tinha a casa. Essa casa era da minha avó, com a tia Líbera, ali. E a outra porta era a tia Celerina, o tio Silvio. Era assim. Então minha avó ainda morreu na casa que ela veio morar quando ela era nova, que ela veio do sítio para a cidade com as minhas tias mais novas, que ainda se estudaram e foram ser professora. Minha avó morreu ali com 85 anos, naquela mesma casa. Eu me lembro, aí da casa dela eu lembro, porque aí quando tua mãe foi lá batizar o Urbano, que eu fui com eles para Mojimirim. Eu tinha 16. Em que ano que o Urbano nasceu? 40. Você sabe. Você é de que ano, Antonieta? 44, vai ver. Ele nasceu em 43. 43, né? Então eu sou do 27, 37 para 43. Tinha 16 para uns 17 anos. 16 anos. Beleza. Tá, então nesse tempo aí da guerra, daí não podiam, mas não tiveram prejuízo assim? Não, prejuízo não. Só que não podia viajar, que nem passar o estado do Paraná para São Paulo. E nem confiscaram nada, não pegaram? Não, graças a Deus não. Não pediram de trabalhar, nada. Não teve nada. Só que não podia viajar. Aí meu pai conseguiu lá essa carteira modelo 19. Carteira do que é isso? É, que daí meu pai e minha mãe... Porque ele era estrangeiro. É, de estrangeiro. Aí meu pai e minha mãe ia para Mojimirim, tinha minhas irmãs casadas 3, a Rosa, a Ida e a Maria. O Constante Assim, a Maria morava lá. morava lá em Mojimirim. Minhas 3 irmãs que casaram lá e ficaram lá. Só essa Maria casou aqui em Sertanópolis, mas ela já namorava o Constante. E daí, depois de 1 ano e meio, 2 anos, que nós estávamos aqui, aí ele veio e casou e foi embora para lá. Que eles moravam tudo lá. Então, isso aí. Daí meu pai conseguiu isso, aí ele e minha mãe ia uma vez por ano, eles iam para Mojimirim, que minha mãe tinha o pai, meu pai tinha a mãe, e os irmãos, as irmãs, e as filhas, minhas 3 irmãs, que moravam lá. Eles iam, sempre ficavam uns 15 dias. E ficava eu com o Zé e o Angelim. Você quer ver quando eu tinha quanto? 10 anos, quando tua mãe casou. Era bem novinho. Uns 12 anos, 13. Ficava nós 3. Olha, eu cozinhava, eu lavava, fazia requeijão, fazia tudo. Com 13 anos, não tinha 13 E anos. tirava a água do poço. Tirava água do poço, lavava a roupa Acendia. com água do poço. Acendia a vela de noite. Lamparina. E na sala, então assim, aquela sala com aquela mesa grande e tinha o lampião. Mas então eu preciso ir lá na chácara ver esse dito cujo desse lampião. Vai. Que achava que não tinha nem... Não, tem que estar lá. Mas que bom que teu pai pegou, hein? Eu não peguei nada. Você sabe o que é nada da minha mãe e meu pai? A santinha ali, ó, é desse tempo, tá? A santinha ali pega assim. Aquele lampião, olha, a gente enfeitava, uma vez em quando tinha que trocar, porque do telhado para descer, eram uns caninhos de ferro da grossura de um dedo, assim, que vinha então até na altura, supomos, dessa lâmpada aí. Aí então a gente comprava papel de seda, cortava as tirinhas dessa largura e encapava tudo aquele ferro ali. E do lado comprava papel crepone, aquele que estica, né? Então nós cortava as tiras dessa largura,
assim, e ficava fazendo a beiradinha, puxando, para ficar aqueles babadinhos. Sim. E aí pendurava em volta para esconder aquele cano. Né? Sim. E aí no lampião, que tinha aquele arco assim, então, Sim. papel de seda, a gente cortava tudo estreitinho e punha enroladinho assim, e ficava aquela coisa. Sim. E não tinha perigo de queimar? Não, porque aí ele tem uma roda assim. Sim. Dentro daquela roda tem o vidro. Ele tem o vidro também? Não tem. Ah, não tem. Não tem. Era o vidro Já assim. tentei muitas vezes comprar, não consegui. Ah, então. Tem o vidro e aquele arco ele é aberto. Ele tinha um tantinho assim aberto. Então, para tirar aquele vidro para encher de querosene, para lavar ele, para ficar bonito, brilhando, a gente fazia força com ele assim. Um puxava o arco e o outro pegava o lampião, o vidro por baixo. Aí a boca dele era desse tamanho, assim, mais ou menos. Sim. Aí tinha aquele negócio amarelinho, a gente lavava naquela época com cinza, porque não tinha outra coisa. Não tinha bombril? Que bom brilho. Aí a gente lavava, ficava brilhando assim, cor de ouro, vamos dizer, né? Sim. E aí dentro daquela coisinha dourada, tinha mais uma coisinha redonda, aonde tinha o pavio, era redondinho desse tamanho. E aí aquele pavio era que nem fosse um papelão grosso assim, mas era tecido. Era o pavio do lampião dali, que ele ficava dentro do querosene e acendia o lampião. Tipo de uma cordinha chata. Não era cordinha, não, era tecido Sim, mesmo. sim. Era tecido mesmo, né? Então aquele tecido, era que nem um rabo, né? Daí do pavio, Ficava descia dentro do querosene para queimar. Sim. E tinha uma rodinha assim para fazer ele subir. Isso! Tem a rodinha que subia o pavio, para deixar o mais claro ou mais fraco. E o vidro, ele era redondinho assim para encaixar naquele coisa amarelo, mas daí para cima ele era assim, barrigudo, depois subia, ele era um vidro mais ou menos dessa altura. Assim. Esse não tem mais. Era um vidro assim. E era um vidro que, aquele coisa quente ali, mas o vidro não queimava, não quebrava não. Era forte, né? Era Acho vidro que era grosso, né? Forte ali, sei lá, era daquele jeito. Bem, nós ficamos falando dessas coisas e não A senhora termina. acha que o pai da senhora veio para o norte do Paraná por ambição em ganhar mais dinheiro? Em formar café, fazer Ficar fortuna. rico? Fazer café era que nem ouro na época, né? Hoje é soja, cada um quer plantar um mais. E naquela época veio muita gente de lá, de Mugimirim. Bom, veio os Piscinati, os Balsanello, os da Volta que compraram terra, só que não vieram. Quem mais que tinha terra lá? O Arthur, lá, os Piscinati, os Balsanello, meu pai. Aqueles E os Coagro? Não, os Coagro. Não, os Coagro foi depois que Vieram veio. pro Paraná. E depois, quando a Amália casou, o Tony, que aí veio o Alexandre morar na Setilha e o Antônio Bene. Isso. Então, Como era o dos nome? favoritos. Não, não era favorito, era... Mas era Barçanete. Barçanete. Barçanete, mas era o sogro da Mira. A mãe da Mira era favorito, que era irmã do pai da Lúcia. Não, mas não estou falando dessa Mira, estou falando da Mira do tio Beni. Aquela que tinha, a Maria que teve aquela doença de pele. Os Caregueta. Caregueta. Mas aqueles vieram bem depois e já vieram, eles não tinham sítio. Eles vieram morando lá sabe quem? Os Politini. Politini. Também os Politini que vieram. Aí eles, os Caregueta, vieram bem depois e daí eles já foram morar lá na Mumbuca, aonde morava os Bonfaim, que foi eles que arrumaram serviço para os Caregueta, lá de Mugimirim, ali no Zé Dia, na Mumbuca. Aí acho que eles ficaram 2 anos lá, e aí que eles vieram morar no sítio do meu pai, plantar café. Não, Os naquela portugueses. época
Naquela época era só, como diz italiano, com italiano. Então agora eu vou te contar do meu sogro e minha sogra. Meu sogro veio, ele e um irmão dele, com 16 anos, com outra família da Itália. Vieram para o Brasil. Sem os pais. Aí foram morar numa fazenda em Penápolis. Meu sogro era carroceiro da fazenda, né? Porque aquela era só carro de boi e carroça, né? Meu sogro. E minha sogra, o pai dela, era espanhol, que vieram da Espanha e morava na fazenda, era colônia, tocava café na fazenda. E aí, meu sogro e minha sogra, que tinha 16 anos, começaram a namorar. Meu sogro fazendeiro, italiano, calabrês, e o pai da minha sogra espanhol. Começaram a namorar escondido. Quando o pai da minha sogra descobriu, Nossa Senhora, aí minha sogra de noite, de dia ia trabalhar na roça, né? No café. Mas de noite o quarto dela, sabe, casa de fazenda, certo? Naquela época era casinha, sei lá como, né? Aí a janela do quarto dela, você sabe arame farpado, o que é? Aqueles arames de cerca de invernar. Sim. Bem, a janela do quarto da minha sogra era trançado daquele arame farpado. Como diz, pregado aqui, pregado lá, pregado aqui, pregado lá. Porque isso para não ter perigo de pular a janela. Para não ter perigo dela fugir. E a porta do quarto de noite, enchavada. Né? Para não ter perigo dela fugir. Sim. Bom, aí, de certo, namoro escondido. Aí, de escondia, meu sogro foi lá e o velho saiu correndo atrás dele com uma espingarda que queria matar meu sogro. Meu sogro tinha 18 anos, fazia 2 anos que estava aqui no Brasil. E meu sogro disse que para se esconder, a gente ria da minha sogra, conta. Ele nunca falou nada. Entrou embaixo de um pé de limão. Você sabe, limão é só espinho, né? Aquele pezão de limão. E ele entrou lá embaixo para se esconder, porque aí o velho não ia achar ele lá embaixo, né? Tá bom. Depois ele não conseguia sair de tanto espinho. De tanto espinho que tinha, ele não conseguia sair debaixo do pé de limão. Mas ela riu, foi pé atrás. Entrou. Depois para sair, que era mais fácil, não conseguia, porque aqueles ramos do pé de limão no chão, cheio de espinho, que ele não conseguia sair. Tá bom, passou. Aí depois de um tempo, não sei quanto também, uns meses de certo, morava na colônia. Aí o que é? Morreu um vizinho, um fulano lá da colônia. Aí o pai dele e a mãe dela foram no velório. No velório. E meu sogro foi lá. Disse, quando ele viu os velhos lá no velório, ele falou, é hoje que eu vou roubar a Joana. E foi lá na casa dela. E chamou na janela. E ela respondeu. E ele, acho que tinha arrumado um truquejo, um alicate, sei lá. Ele cortou tudo aqueles arames lá e abriu a janela. E ela pulou a janela e fugiram. Fugiram. E assim que casaram. Assim que casaram. Aí foram para São Paulo. Assim que casou um italiano com uma espanhola. Com uma espanhola, mas casou depois, não sei quanto, de 3 anos. Aí pegaram o trem, foram lá para a estação do trem. Meu sogro já tinha recebido o ordenado lá da fazenda. Foram lá e pegaram o trem, foram para São Paulo, lá no Matarazzo, vocês devem saber onde que é. Sim. A Carmen diz que tem até hoje a colônia do Matarazzo. Aí meu sogro fez o quê? Foram lá para São Paulo, que lá ele tinha os amigos que vieram da Itália, que tinham ficado em São Paulo, no Matarazzo. Mas ele, com essa família que ele veio, foi para essa fazenda lá em Penápolis, também, que era ali no estado de São Paulo. E aí, então, ele sabia que lá na Matarazzo, em São Paulo, estavam aqueles fulanos que vieram junto no navio. Aí foi lá e ficou lá na casa desses italianos, de certo, uns dias, sei lá.
já arrumou serviço, trabalhar de carroceiro lá no Matarazzo, pegar as coisas e entregar, supondo, de lá